Boa noite, pessoal do tênis de mesa virtual do Brasil. Mais dois jogos na nossa maratona de hoje. Tá chegando ao fim, quarta-feira acaba a fase de grupos, né? Do nosso rachão. Então tá todo mundo atrasado, precisando fazer um monte de jogo. E agora a gente vai ver mais um jogo do Reinozawa, agora contra o Mochikawa. Eles se conhecem muito bem. Sempre o jogo duro entre os dois. O Ren, no retrospecto, leva uma vantagem. Mas os dois estão jogando muito, muito forte. E tudo pode acontecer nesse jogo, na verdade. E vamos com tudo, né? Vamos com tudo que depois desse jogo, ainda às 9h15, ainda tem mais um, que é o Andy Bastos contra o Fábio Aragon, pela categoria C. Cody! Cody, my friend. Cody saying here that's a nice matchup. Yes, it is a really good matchup, actually. They are really good players, really strong. And anything can happen now. Sônia Nozawa, a Sônia está no chat aqui também, torcendo para o Rem. Pode falar, Sônia, que você está torcendo para o Rem. Pode falar, que a gente te entende perfeitamente. Vai ser um jogaço, com toda certeza. Vamos dar um pulinho na sala, ver se eles já estão lá. Eu acabei entrando ligeiramente antes do. É, Entra de tá novo no certo. jogo, sei lá. Entra de novo. Agora o que complicou foi o meu aqui. Eu acho que eu vou reiniciar meu jogo, porque eu entrei junto com um pouquinho antes do Mochikawa. Às vezes a gente dá umas dessa, né? Então eu vou reiniciar meu jogo aqui, torcer para dar tudo certo. Se der errado alguma coisa na sala, a gente troca de sala também, não tem problema. Faz parte do jogo, faz parte da tecnologia, né? Como é uma tecnologia muito nova, ainda tem muito, muito que melhorar, né? Em termos de estabilidade e tal. Mas a gente fica muito feliz porque já acontece muita coisa boa. Vou entrar e ver se deu certo. Acho que deu, hein? Oi? Peraí. Oi, pessoal, sou eu, Vlad, boa noite. E aí, Vlad? Ixi, Tudo bem com vocês? Fiquem à vontade aí, sem pressa, podem aquecer à vontade. Bom jogo para vocês. Se tiver qualquer Beleza, problema, me beleza. chama que eu tô por aqui. Valeu. tá, bora. É isso aí, vamos assistir esse jogaço aí. Então, Dona Sônia falando aqui que tá torcendo pro Renzi, mas o coração dela também é pro Motical. Tá bom, tá certo. É isso, né? É coração de mãe, né, Sônia? Tá certo, a gente entende. Deixa eu tirar meu rostinho feio daqui. Vamos, vamos preparando tudo aqui. Eu vou ter que atualizar esse contador de batidas ali no canto direito do vídeo que tá parado. Agora voltou, né? Agora voltou, tá tudo certo. E é bom para a gente acompanhar naquele contador ali, principalmente a coluna do meio ali, que é a coluna de giro da bola, de spin. Vocês vão ver o quanto está andando a bola desses dois meninos. É um espetáculo que está andando a bola desses dois. Eu sinto que, isso é uma opinião minha, eu posso estar completamente errado, Bora. né? Bom, deixa eles começarem, eu já falo. Bora. Bom jogo. Bom jogo, Tico. Vamos lá, vamos acompanhar esse jogo. Ô, dona Sônia, coração de vó, aí cabe muito mais gente, pô. Coração de vó cabe o triplo. Muito bom. Prazer ter a senhora aqui acompanhando os jogos com a gente sempre. Assim, é um privilégio. Obrigado mais uma vez. O que eu estava dizendo antes deles começarem o jogo é que os dois começaram há muito pouco tempo, né? No virtual. Na vida real eles já têm muita experiência, são bons jogadores, treinam muito forte. O que eu sinto é que o Mochikawa ainda não conseguiu se soltar totalmente. Eu posso estar falando uma grande besteira aqui, posso estar sendo injusto.
mas eu sinto que ele ainda tá, sabe, se segurando um pouco, não tá bem à vontade ainda, apesar de já estar jogando num nível muito bom. Eu sinto que ele tem lenha para queimar ainda, tem coisa para mostrar que ele ainda não conseguiu mostrar. E o Rei, por outro lado, parece muito à vontade de jogar já quase que desde o início. Que bola, fez agora o Moticala, né? Um ataque de backhand que saiu meio curto ali, pegou de raspão na. Muito equilibrado esse primeiro set entre os dois, hein? Os dois jogam muito rápido, né? Muito um reflexo, um tempo de reação muito forte. Aí os velhinhos que nem eu, que tem idade, acho que se somar a idade dos dois, não chega nem perto da minha idade, na verdade. O Ren tem 17, né? Dona Sônia me corrija aqui se eu estiver errado, o Ren tem 17 anos e o Moticala tem quanto, hein? 20 e pouco, talvez? Não tenho a mínima ideia, mas os dois são muito novos, né? Então, esse reflexo, essa explosão muscular, esse tempo de reação, é uma coisa que eles têm muito forte a favor deles. E é muito legal de ver isso no tênis de mesa virtual. Porque muitos dos grandes jogadores de tênis de mesa virtual já estão com uma idade ali acima de 35, né? Alguns até, no meu caso, né, 47, alguns jogadores ali do topo do ranking já estão ali nessa casa de 40 para 50 anos. E essa molecada que chega sangue novo, né? Chega muito rápido, jogando muito rápido, reagindo muito bem. As bolas, né, com o corpo em dia, então o corpo leve. Isso faz uma diferença que eu espero que eles estejam aproveitando a juventude, porque, quer queira ou não, a gente vai perdendo isso com o tempo e o negócio vai ficando mais difícil. Enquanto isso, o Motical conseguiu ganhar o primeiro set, né, 12-10. O Ranger entrou mais agressivo para esse segundo set, tentando impor um jogo mais forte. Mas o Moticala tá muito consistente hoje, hein? Será que é hoje que a gente vai ver o Moticala jogar realmente tudo que ele sabe no virtual? Tudo que ele sabe no real, ele vai conseguir trazer para o virtual? Excelente jogada do Ren agora, né? Conseguiu controlar, usou bem a ponta da mesa. Eu tenho a impressão, talvez nem seja impressão, acho que isso é correto afirmar. As bolas do Moticala, quando ele sai para atacar, giram um pouco mais. E as bolas do rei giram um pouco menos, mas entram mais rápidas e mais fundas na mesa, o que também dificulta o bloqueio pra caramba, né? Ganhou o segundo set o rei, já parte imediatamente pro terceiro. Mais um ponto a favor da juventude, né? Depois de um set desses difícil, eu ia precisar de um minuto pelo menos para dar uma respirada, beber uma água e me recompor, né? Ele já joga. Olha como anda essa bola vertical. Esse backhand diagonal, né? Ele entra muito rápido. O Rei faz isso também, eles têm essa característica parecida de fazer essa bola andar forte ali na diagonal do backhand. O Paulo tá falando aqui no chat que o Montical tem 15 anos. Meu Deus do céu. Significa que se somar a idade dos dois e multiplicar por dois ainda não dá a minha. Ai, tá na hora do tio Vlad se aposentar, viu? Eita, deu até uma coisa ruim agora. Obrigado pela informação aí, Paulão. Somos dois. Se um tem 17, o outro tem 15, deu 22. Multiplicou por 2, deu 44, ainda sobrou 3 para mim ainda. Tá fácil ficar velho não, gente. Mas é muito legal ver isso, né? Isso é uma coisa muito interessante porque são jogadores, obviamente, né, jovens ainda, em idade para jogando juvenil, né? Não sei se chama juvenil ainda até hoje, mas na minha época chamava de juvenil, dos 15 aos 17. E é muito legal eles comprarem a ideia da tecnologia, né? Tem mais dois match points aí, um Ren para fechar esse primeiro jogo. Consegue pesado. 1-0, jogo a 0 pro Ren. É o stakeholder falando aqui no
no chat que também é mais velho que os dois juntos. Eu sou mais velho que os dois juntos duas vezes, que depressão. Mas é muito legal como eu estava falando, porque essa molecada que tem muito gás, né? Eles conseguem fazer um bom treino durante o dia no tênis de mesa real, nos seus clubes, e tem gás para chegar em casa e ainda fazer um bom treino no virtual, né? E crescer nos dois juntos. Coisa que, pra gente que vai ficando um pouco mais velho, já é difícil, porque você faz um treino pesado no dia, você não vai fazer dois, é muito complicado, né? Com raríssimas exceções, lógico, né? Tem umas aberrações da natureza aí, uns Novak Djokovic da vida aí que estão com uma idade mais avançada e conseguem jogar em alto nível e treinar forte, né? Mas a grande maioria de Ô, nós Vlad, vai gol, lagou pra mim, eu vou entrar e voltar de novo. tá bom, eu vou sair, a gente volta aqui, todo mundo. Deu um probleminha agora aqui na conexão dos dois, né? Vamos torcer para não ser nada sério. Eu vou esperar um pouquinho mais aqui para os dois entrarem. Enquanto isso, dá para a gente acompanhar ali no Eleven Clubhouse para ver se os dois estão online. Sim, aqui não fala que os dois caíram. Então, vamos só esperar um pouquinho. Vou tentar aqui entrar. Vamos ver o que acontece. Talvez eu tenha que reiniciar meu jogo, né? Vamos reiniciar o jogo aqui de novo, né? Vou pôr minha carinha feia aqui de novo na tela para vocês acompanharem, para não ficar tudo tela escura, né? Acabou o jogo ali, um dos dois acabou desconectando. E aí a gente reconecta de novo, não tem problema. A gente repete o procedimento quantas vezes precisar. Esperando o jogo abrir aqui, que o negócio é meio devagar, né? Vamos colocar o código aqui e entrar. Tá estranho para mim aqui. Tá bem estranho, tá bem bugado a mãe. Bem bugado o jogo. A gente abre de novo, espera de novo, tudo de novo. Isso num campeonato de tênis de mesa real seria equivalente a deu goteira aqui no ginásio, começou a chover, deu goteira, tem que esperar para limpar, mudar a mesa de lugar. É mais ou menos isso. Se essa sala estiver quebrada, eu vou tentar entrar de novo. Vou ver se tem alguma mensagem deles aqui no WhatsApp. Acho que não. Acho que não. Vamos lá, vamos entrar de novo e ver o que acontece. Agora você tá aqui do meu lado. Senhores, deu certo? Tá. Sai daí, sai daí. Senhores, Como? deu certo aí? Tá, ó, Não, sai da partida. tá, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar o número 1 depois do código da sala e vamos para essa outra sala, tá bom? Beleza. Só acrescenta o Tá. número 1. Vejo vocês lá. Eu falei, mas talvez eu tenha que reiniciar o meu, né? Vamos dar um tempinho aqui, ver se eu consigo entrar. Consigo. Nossa, tá meio Mas tá bugado pra travando mim. um pouco. Aí, Tá Não travando. sei. deu certo Tá, aí? né? Como é que tá? Sei lá, tô travando às vezes, sei lá. Deixa eu dar Será uma Quando a que gente é do tava jogo? jogando, às vezes eu travava um pouco. O meu também. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no ping Será que é dos dois. internet? Olha, o ping dos dois está mais ou menos estável aqui para mim. O Motical parece que está com um ping um pouquinho mais alto para mim, mas está muito estável. E está melhorando. Vocês querem. Batam uma bola um pouquinho aí, vê como é que tá, vê se melhora.
Nossa. Vamos ver se dá certo, né? Parece que tá normal agora. Tá É. melhor? Tá bom. Só deixa eu Se, ajustar a mesa aqui. se ficar ruim no meio do jogo, também me avisem. A gente para o jogo, continua de onde parou, vai para outra sala, reinicia o óculos, a gente faz o que precisar, tá? Faz parte. Beleza. Então bora lá, Aranha. Certo? Vamos lá, começar da onde parou o começo do segundo jogo. Entra forte de novo o rei, né? Entrando muito forte. Vamos atualizar aquele contador de batidas ali, ver se melhora. Ai, atualizei a coisa errada, atualizei o placar. Vamos ver se. Não, tem que recomeçar ele aí. Vamos lá, resolver esse negócio aqui. Agora deu, né? Aí tudo funcionando. Vamos assistir o jogo desses dois craques aí. O primeiro jogo foi equilibrado, hein? Minas ganhou. Mas foi equilibradíssimo. Tivemos grandes lances e não está sendo diferente agora, pelo jeito, hein? É muito legal também ver jogadores novos aderindo ao tênis de mesa virtual, novos de idade, né? Como os dois. Porque quando eu entrei, tava uma onda de jogadores mais velhos dominando o ranking mundial. Mais velhos assim, na casa de 40 e 50 anos. E mais ou menos um pouquinho antes de eu entrar, começou a entrar uma molecada da França, que hoje está dominando, né? O Anto, que é o número um, e o Netping, tem uma galera nova lá na França que está sempre renovando e tal. E isso deu uma dinâmica diferente pro jogo, porque quando você coloca jogadores novos, você tem o que a gente está vendo aí, muita movimentação de perna, né? E bolas muito rápidas o tempo todo. Então obriga todo mundo, né? Inclusive os jogadores mais lentos, ou mais velhos, ou mais pesados, né? Que não se mexem tão bem quanto essa molecada, obriga esses jogadores a mexer no tipo de jogo, a tentar coisas diferentes, porque não dá para acompanhar eles na velocidade, né? É tipo um maratonista querendo trocar velocidade com um corredor de 100 metros rasos, né? Não fica muito legal, não dá muito certo. Como gira essas bolas do Moticala, né? Ele tem errado ali no forehand por pouco algumas bolas, mas a bola gira muito. Você acompanhar ali na coluna do meio ali do nosso contador de batidas, vocês vão ver o quanto essa bola anda. É mais ou menos como o Thiago, né? O Thiago, os dois têm o toque da morte, né? Qualquer coisa que toca na bola, a bola anda 120, 130, 150 às vezes. Travou? Mano, sei lá o que aconteceu. A bolinha tava. Sei lá, velho. Tá meio bugada ainda. Se vocês acham que precisa recomeçar alguma coisa, porque vou dar uma olhadinha no ping aqui de novo de vocês, porque como eu consigo ver o ping de vocês dois, tá, para mim parece que tá ok agora. Deu uma osciladinha, mas parece que tá ok. Essas coisas fazem parte do jogo, né? Assim, difícil de controlar. Se ficar muito frequente, muito ruim, aí realmente a gente reinicia tudo e volta, tá? Então me avisem se vocês quiserem fazer isso em algum momento. Beleza. Tá. Continuar. Vai, então vai. Fecha o segundo jogo rei, né? É uma coisa que esses jogadores novos também, e aí não novos de idade, né? Novos no tênis de mesa virtual. Eles têm que entender que essas coisas vão acontecer, né?
bola se perde às vezes, é raro. Se a conexão dos dois estiver boa, acontece muito pouco, mas é o preço que se paga de cada um tá jogando da sua casa, o outro que está streamando o jogo de um outro estado de longe, e a gente está conversando aqui como se estivesse todo mundo no mesmo ambiente, né? Então, realmente é uma coisa que a gente tem que aceitar. É claro que se estiver muito ruim, para tudo, reinicia tudo, volta, tenta melhorar, né? E paciência, assim, a gente tenta tudo que dá. Mas essas coisas, infelizmente, acontecem, e às vezes acontecem em momentos delicados, aquele 10-9 que não podia acontecer, acontece, né? E aí fica aquela dúvida, né? Se não tivesse acontecido, quem teria feito ponto? Faz parte, infelizmente, é isso. E a gente vai agora para o terceiro jogo entre eles, que pode ser o último se o Ren ganhar, né? Vamos lá, agora para o Motical é ganhar ou ganhar, né? Não tem mais margem para erro. Eu gostaria de ver mais o forehand do Motical. Eu vejo ele movimentando para o centro da mesa para atacar de backhand. E ele tem movimentação suficiente para fazer um pivôzinho ali de meio, né? Não precisa nem ser um pivô muito grande e entrar moendo essa bola de forehand ali no meio da mesa, né? O forehand dele realmente está andando muito. Pega o Motical há uns 2, 3 meses atrás, né? Quando ele estava mais começando, ele já jogava muito bem de backhand, essas bolas retas ele entrava, mas o tempo de bola do forehand dele não era tão bom. Agora o tempo de bola do forehand está ótimo. Mas eu sinto falta de ver ele mais ativo fazendo o forehand, sabe? Criando mais oportunidades, ali, situações para ele poder usar o forehand mais vezes. Ele confia muito no backhand, mas o forehand dele é muito forte, anda muito bem. Enquanto isso, o Ren vem se recuperando no set, né? Sequência bonita, hein? Ataques bons do Ren, o Monte Carlo segurou no bloqueio, segurou a onda. Mais 2 set points o Monte Carlo. Ai, que pena essa bola, né? Acelerou muito de backhand, acabou indo na rede. Consegue ganhar na bola curta ali por baixo. Já começa imediatamente o jogo, segundo set. Essas bolas, eu sinto que o Mochikawa abre bem e acaba se posicionando, como ele é um jogador que provavelmente confia muito no backhand, ele acaba se posicionando mal para o segundo forehand. Então, toda vez que ele abre a bola na diagonal do forehand, se a bola volta ali para ele na mesma tábua, ele acaba se posicionando mal. Talvez seja falta de espaço também, né? A gente não sabe se ele está jogando na casa dele, tem pouco espaço, né? A gente também não dá para prever esse tipo de coisa. Mas eu percebo que ele fica de frente para a mesa demais depois de abrir a primeira bola de forehand. E ele teria que ficar um pouco mais de lado com a. Ele é canhoto, né? Então com a perna direita um pouco mais à frente. E esses saques longos também, né? O Ren tá sacando longo e não tá tendo nenhuma resposta agressiva por parte do Montical. O que é um erro estratégico, né? Se você está perdendo e o seu oponente está sacando longo, você tem a obrigação de atacar e botar pressão. Que bola fez o Ren agora, hein? Como é difícil fazer essa bola, né? Já na vida real é difícil, no virtual eu acho ainda mais difícil. Esse tapinha, né? Jogando a bola pro outro lado ali de backhand. Ó, de novo, o Mochikawa precisando da perna direita na frente para equilibrar, estava com a perna esquerda muito à frente no último forehand e acabou perdendo um pouco o equilíbrio. E você não perde só o equilíbrio, você perde a potência também, né? Posicionamento de perna, posicionamento
corpo, distância da mesa, tudo isso vai influenciar na qualidade do seu golpe, não é só braço. Como jogam rápido os dois, né? Impressionante. O Rei ganha na variação, né? Um pouco mais consistente e uma variação de jogadas ali, alternando ataque e defesa, com contra-ataque desse, por exemplo. Belíssimo, né? E o Rei tem tudo para fechar esse jogo em 3-0, hein? Aí você olha o resultado desse, parece que foi fácil, mas teve muito ponto bom, teve muito set equilibrado. Como joga fácil, né? Essa bola de forehand do Rei anda fácil demais. E aí, 6 match points. Já ganhou logo Valeu, o Ren. primeiro. Valeu, Chico. Bom Valeu, Vlad. Valeu. bom jogo, pessoal. Muito, ô, troca de bola. Como vocês são rápidos, né? Eu fico tão impressionado com a velocidade de reação de vocês dois. Eu sei que eu sou um tiozinho velho que já tá, né, tá mais perto da. Tem mais passado que futuro, né? Mas eu fico tão impressionado com essa velocidade de reação. Como vocês fazem a bola andar. É muito impressionante ver isso no virtual, porque tem muito jogador, principalmente no topo do ranking no virtual, que já tem mais idade, né? E vocês chegando aí com essa velocidade toda muda completamente o cenário para a gente, porque a gente vai ter que aprender a lidar com esse tempo de reação, com essa aceleração constante da bola, né? Muito legal. Vocês têm um futuro dentro do virtual gigantesco, assim, gigantesco, gigantesco. Estou de parabéns. E obrigado mais uma Valeu, vez. Vlad. Vamos tentar agora dar um gás, né, para fechar todos os jogos do grupo, né, até quarta-feira, para a gente já começar as quartas de final mais para o fim da semana, né? Beleza, beleza. Passa Beleza. 4 Sim, pessoas beleza. ou 2? Oi, não entendi, hein? Desculpa. Passam 4 pessoas ou 2 no Ah, grupo? passam quatro, passam quatro. Tá bom, Tá? tá bom. Tá bom? E a Valeu, gente Vlad. entra naquela chave de quartas de final depois, tá bom? Beleza. Beleza. Valeu, abraço Valeu, para valeu. vocês dois aí, boa noite. Valeu, Vlad. Valeu. Valeu, Ren. Falou, falou, Valeu, Vlad. Chico. Falou. Falou. É isso aí, foi pra conta. Quem disse que eu vou ter descanso? Daqui uns 20 minutinhos, menos de 20 minutos, a gente vai ter o último jogo. O Andy Bastos volta para jogar contra o Fábio na categoria C. Tudo para ser um jogaço também. Primeiro campeonato que o Fábio está jogando aqui nosso na virtual. Tem uma técnica muito refinada também, muito bom jogador. Tenho certeza que vai dar trabalho pro Andy, que é um dos favoritos para essa categoria C. A gente volta daqui a pouco, então. Vou tentar comer alguma coisinha rapidinho aqui, porque eu tô morrendo de fome. Transmitindo o jogo aqui desde o fim da tarde, aqui, meio da tarde, né? Começamos às 4h15 hoje da tarde. E vamos ver se o velho consegue encher a pança aqui rapidinho antes do próximo jogo. A gente se vê daqui a pouco. Fiquem com a gente aí. Abraço. Obrigado mais uma vez.